baletianos! Hoje nós estamos retornando o quadro Paporinga Dança, edição especial Dia das Mães. A dança de geração em geração. Eu estou aqui com a tia Marcela. Oi, gente. Coordenadora também da escola. E a mãe dela, tia Eliane. Por que tia, né? Eu vou ter que explicar. Vou fazer um recorte aqui para explicar por que eu chamo tia Eliane de tia, né? Então, gente, eu sou amiga da Marcela há muitos anos e a tia Eliane é amiga da minha mãe há muitos anos. E a gente estreitou, né, esse ambiente familiar. Então, assim, é tia Eliane, não tem como chamar de Eliane, é falta de respeito. Também é minha filha, não tem como falar do tio. Ok? Bom, então primeiro eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da tia Marcela. Conta pra eles, tia Marcela, quem você é aqui na Baleto? Então, eu comecei na Baleto 2011, né? Acho que final de 2011, se não me engano. Já faz bastante tempo, foi bem no início da escola. Eu já conhecia a escola e estava querendo voltar a fazer aula, porque eu parei de fazer aula no ensino médio da escola. Não fiz mais aula porque eu queria só estudar. Minha mãe não gostou nada disso, foi um terror lá em casa, um chororô do cão. Mas aí eu parei um ano, meu pai e minha mãe entenderam, eu acho, né? Na época. A gente fala melhor sobre isso. Aí eu voltei aqui para Baleto para poder só fazer aula. Meu intuito era só continuar a fazer aula, porque eu amava também, amo até hoje. Fazer aula de balé, jazz, sempre fiz aula de tudo. Contemporâneo, sapateado, menos danças urbanas. Aí voltei e desde então a gente começou, eu e Bruna, né? Porque a gente sempre na mesma fase, tanto de idade quanto profissionalmente. A gente voltou já estagiando, nós voltamos pra cá juntas, aí ela começou com uma turma, depois eu comecei com outra, e aí a gente foi, eu tinha acho que 17 para 18 anos, e a gente foi seguindo esse caminho longo. Parece que a gente é muito novinha, eu acho que ainda somos, mas é um caminho bem longo aqui dentro que a gente tem construído. Depois do estágio que a gente ficou até pouco tempo, aí viramos professoras, e somos até hoje. Em 2016, se não me engano, 2017, a gente começou com a coordenação da escola. Daí também começamos juntas, né? Ou você começou antes de mim? Não, como coordenadora não. Eu fazia parte do administrativo Isso, antes, mas não antes. como coordenadora. Aí depois começamos, acho que em 2017, juntos como coordenadoras e estamos até aí, quer dizer, até hoje, aí nesses dois cargos, né? Tanto como professora, desde aquela época, como coordenadora. Eliane, além de mãe, da coordenadora, da professora Marcela, bailarina, né? Não podemos esquecer. Você também é bailarina. Fui bailarina até dos 7 aos 21. Não, tia, você até hoje. Você faz aula até hoje. Assiduamente, constantemente. Aham. Dançando, espetáculo, trabalhando, dando aula, fazendo parte de festivais. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada São José dos Campos. E comecei o balé com 7 anos e a minha paixão sempre foi o jazz. E com 21 eu casei, depois veio Marcela, depois veio Felipe, filho mais velho, depois veio Marcela. Lógico, meu sonho sempre foi ter 2 filhos. E nesses 2 filhos tinha que ter uma menina. E essa menina, consequentemente, tinha que ser bailarina. Então, Ela já acabou com o meu roteiro, porque eu tinha essa pergunta lá no final. Você começou a dançar lá em São José? sim, Com quantos anos? 7 anos. 7 anos. No balé direto? Já direto no balé. E aí depois você encantou pelo jazz e foi... Não, daí eu tinha que fazer, depois com 13 anos, na minha época a gente não podia, eles não deixavam a gente fazer jazz antes dos 14 anos. Sério? Porque o corpo ainda estava se formando, e aí eu, como sempre, né, eu mais adiantadinha, e eu ficava pedindo, perguntando muito a minha professora, e ela deixou eu entrar com 13 anos. De lá pra cá, não parei mais até eu me casar com 21 anos. E
sempre foi assim, minha paixão. Fazer jazz era a minha paixão. Aí eu comecei a fazer cursos nas férias, né? Curso de férias, profissionalizante. Aí eu fazia curso até com a minha professora em São Paulo. Minha professora de balé, minha professora de jazz, que eu tive duas de balé e duas de jazz, e fazer sapateado também, tipo Marcelo, fazia tudo que tinha na academia. Se falasse que era pro cavalheiro, eu tava lá e vivia lá, porque eu estudava pela manhã e 1h30 eu tinha minha primeira aula de balé. Era de 1h30 às 3h, aí depois eu tinha aula de jazz, aí depois eu tinha aula de sapateado, isso era a semana toda. 2 vezes na semana eu dava aula numa outra cidade e com 13 anos eu já comecei a ir para São Paulo fazer curso sozinha. Comecei a fazer aula, comecei a pegar ônibus, que é uma outra cidade. Minha mãe teve que fazer um documentinho para mim, para poder autorizar a pegar o ônibus e tal, intermunicipal, né? E era 1h e pouco de viagem. Eu ia 2 vezes na semana para São Paulo para fazer aula numa escola também. Direcionada para o jazz, inclusive a dona era coreógrafa no SBT. Então, assim, a minha vida inteira foi dançando. Aí até os 21 você parou, que foi quando casou. Isso. Entendi. Aí veio a primeira gravidez. Pra quem não sabe, Marcela tem um irmão, Felipe. E aí veio a primeira gravidez. Aí na primeira gravidez eu ainda dancei até 4 meses. Aí depois parei. Aí depois veio o Felipe e eu parei de dançar totalmente, porque mudei de cidade, me casei, fui embora para o Rio, e todo aquele começo de vida, de casada, assim, já veio o primeiro filho. No lugar novo, né? No lugar novo, onde eu só conhecia a família do meu marido, então, assim, eu não sabia nem o que eu chorei muito, né, porque daí eu já não tinha mais aquela rotina de fazer aula de dança todos os dias, mas eu tinha o meu bebê. Depois de 3 anos já veio o Marcelo. Mas aí eu quero saber essa parte. Quando você soube que era menina, como que foi? Quando eu engravidei da Marcela, ninguém acreditou que seria uma menina, porque as minhas colegas todas já tinham tido menina. Eu já tinha tido meu menino. Certo. Então, na família do Eduardo e na minha família, eu era a única filha casada até então. Quando soube que era menina, eu fiquei toda feliz. Ai, meu Deus. Já estou realizada. Menina, já estou 50% realizada. 50% só. E ela já veio com uma menina assim, toda assim, muito risonha e muito chorona. Ela era muito chorona. Bipolar desde pequena, gente. Risonha e chorona. Chorava, né? Eu olhava pra ela já começava a chorar. Mas enfim, quando começava uma musiquinha, ela já ficava assim se mexendo e daqui a pouco já estava toda serelepe. Mas assim, sempre foi uma criança calma, né? Sempre foi uma criança calma. Mas dançar pra ela era. Os olhinhos, você ficava jovem. A A criança nem andava, mas ela já dançava. Ela pulou essa etapa aí de andar, ela pulou já. E a primeira vez que ela teve esse contato com dança, no colégio, ela começou com 1 ano e 9 meses lá em São Paulo. Quando eu voltei para o Rio, no colégio tinha aulinha de balé. E a dona do colégio foi professora de balé. Então, a Marcela tinha de 2 para 3 anos. Aí eu já, lógico, né? Eu já testava lá em casa se tinha flexibilidade, se tinha abertura, né? Aí a mamãe E tinha, falando gente. Pior que tinha. E ela sempre muito engraçadinha. Quando ela não queria, ela já começava a chorar. Quando ela não queria que eu mexesse nela, ela já começava a chorar. Bom, enfim, quando foi para a escola, a primeira apresentação, que no final do ano eles fazem aquela apresentaçãozinha. Marcela, estava toda alegre, mas quando ela pisou na porta do palco, bem assim, tinha uma portinha, ela tropeçou ali, dali ela chorou do começo até o final, não fez nada. Ou seja, não
bebê. Mas agora conta a verdade pra gente, você ficou frustrada? Não, eu tive que me esconder, porque se ela me visse ia piorar a situação. E daí ela ia chorar mais ainda. Então, quando ela estava vendo só a tia, eu fiquei assistindo tudo atrás de alguém. Ela não me vendo. Depois, assim, ela gostou daquela situação de estar ali, mas ela assustou com muita gente que estava vendo. Eu acho que o neném, né? Faz parte. Começa daí o contato, né? Isso é muito importante. Agora, a sua visão, assim, óbvio que você não deve lembrar dessa primeira Com vez. certeza não, só de história, assim. Qual é o seu primeiro, de lembrança, assim, afetiva, qual é o seu primeiro contato com a dança que você lembra? Então, eu lembro muito de uma apresentação minha, que eu não lembro onde foi, obviamente, mas que eu tava de ratinho. Não era ratinho? Eu lembro perfeitamente, assim, a gente bota o vídeo, né, lá em casa, às vezes botava, antigamente, vídeo, que hoje em dia não existe mais fita. Fita cassete. A gente assistia e eu lembro perfeitamente do figurino, lembro do ambiente, lembro do camarim. E eu era muito pequena, não sei quantos anos eu já tinha 5 anos. Mas eu acho que é a primeira memória assim, que eu tenho nítida na minha cabeça. Ela fazia balé e a ginástica olímpica. Entrou na ginástica olímpica 3 para 4 anos. Você não ficou com medo dela gostar mais de ginástica, não? Nesse momento, assim, eu não tive essa preocupação, porque o intuito era ela continuar tendo a flexibilidade, porque o balézinho só era no colégio uma vez na semana. E a aula da ginástica olímpica e do balézinho do clube já eram 2 vezes na semana, então ela já tinha mais tempo, mais contato também. Então a sua preocupação inicial é que ela tivesse contato corporal do movimento, independente da modalidade. Isso. Legal. Aí ela foi esse espetáculo, ela dançou de ratinho numa coreografia e na outra foi de hippie. É muito engraçadinho. O cabelo assim, Tem o vídeo, amiga. todo cacheadinho, e ela dançou com óculos assim redondinho, e ela era menor da turma. Eu me lembro muito bem. Ela era bem pequenininha, então botaram ela na frente. Eu falei, pronto, vai ter espetáculo. Porque botaram ela na frente, já aconteceu já dela ficar com vergonha, e ela foi muito desenvolta, muito desinibida, e nada afetou ela ali. E Estrela da noite. E é um espetáculo que eu não lembro se é mais novo que esse, que eu me recordo muito bem, não do espetáculo, mas de quando a professora faleceu, lembra? Sim. E 5 anos já. 5 para 6 anos. ela era mais velha. Que a gente foi fazer um espetáculo em São José, né? E eu me lembro muito bem da homenagem depois que isso aconteceu, que foi no dia, ela caiu no palco e tal, infelizmente ela faleceu. E a homenagem para ela de balé, foi o palco abriu, né, a cortina e tinha flores no chão. Então é uma coisa que marcou. memória fotográfica. Eu não lembro de nada assim do espetáculo, né, o que era e tal, mas eu me lembro da professora e me lembro do ocorrido, né, da Esse homenagem. espetáculo foi assim, logo como eu parei de dançar totalmente, eu voltei a morar em São José dos Campos, 1 ano, quando ela tinha de 5 para 6 anos, e eu tinha 30 anos. Então, depois dos 21, foi com 30 anos que eu voltei a dançar. Porque eu voltei na mesma escola, qual foi a minha primeira professora de dança, e nessa escola, quando eu casei, eu dava aula também. Foi a Cristina Cará. Então, eu dava aula, parei tudo, me casei. Parei de vez 10 anos. Voltei com a Marcela nessa mesma escola e isso marcou ela. A primeira escola dela de balé também foi a sua, então? Não Foi foi aqui, aqui, foi lá? Foi lá. Porque ela fazia balézinho no colégio e no clube pertinho de casa. Sim. Então não era uma escola de dança. Entendi. Então ela foi com 5 anos. E eu com 30 anos eu falei assim, eu vou voltar a dançar. Nesse ano eu emagreci 10 quilos, voltei a dançar. Aí no espetáculo foi que aconteceu isso, foi que marcou muito ela e eu dancei também, depois desse tempo todo. Então pra mim assim foi como se eu estivesse nascendo de novo, porque eu estava fazendo uma coisa que eu... É a coisa que eu mais amo na vida depois dos meus filhos. Sim. É dançar. Então lá atrás, isso
Deve ter o quê? Seus 20 anos, né? 24 anos. Vocês dançavam pela primeira vez no mesmo espetáculo? Sim. Mas não juntas? Não juntas. Legal. Aí deixa eu te fazer agora uma pergunta, o recorte, assim, né? Você já adolescente, né? Já tendo consciência aí de que a sua mãe teve toda essa bagagem, que você carregou essa bagagem, que é normal. Você se sentia cobrada? Você sentia esse peso em cima de você? Não? Nunca. Nem por você, nem por ela? Nunca. Tanto que quando eu bati o pé pra não fazer mais, não é porque eu não gostava, né? Por uma necessidade que eu, na época, quis, que era estudar. Quando eu bati o pé e sem um receio da cobrança, por exemplo. Né? Eu acho que não teve, pelo menos na minha parte, receio de cobrança. A cobrança, ela veio no outro sentido, não de, você tem que ser bailarina. Não, ela veio de, mas você vai só estudar, não vai fazer um exercício, vai ficar o dia inteiro depois da escola fora sem fazer nada. Vieram outras cobranças, e não a cobrança de ser bailarina. E foi só um ano também, óbvio que a gente não sabia que seria só um ano, não foi um tempo muito longo. Mas nunca tive essa percepção de ser cobrada. Não, é porque é bom a gente conversar sobre isso aqui, né? Porque geralmente as pessoas têm muito essa percepção. Mas a criança faz a dança porque a mãe fazia o balé. Porque a mãe só levou porque ela já fez. Sim, né? A gente, quando tem experiência pelo nosso corpo, a vivência que a gente ama, a gente quer proporcionar aquilo para o nosso filho. Mas não necessariamente aquilo vira uma obrigatoriedade, né? Uma necessidade de que ele se torne um bailarino. E aí eu acho que é aí que vem o pulo do gato, vamos brincar assim, né? Porque ela para, mas depois ela retorna, ela se profissionaliza e, né, começa a trilhar a vida dela profissional na arte com a dança. E nesse meio tempo aí, entre ela, como vocês, né, eu acompanho vocês desde vocês, acho que 9 anos. O Dia das Mães é comigo também, vocês perceberam? Duas filhas e um filho. Então, assim, desde 9 anos. Aí, nesse meio tempo, você já fazia teatro, ela ingressou com você em 14 anos e ali na arte também. Direto. Vocês não, quer dizer, vocês já estavam ligados e foram mais ainda, assim. E Rose, mãe de Bruno, sempre trabalhando, né? Aquele horário que apertado, e a mãe do lado de cá, corre para lá, corre para cá, e pega outra, pega outra. Isso também me fazia muito bem, porque eu já não estava mais nesse métier, nessa rotina, mas isso me fazia bem, né? Não estava, mas estava. Não estava atuando, mas estava ali, né? Como mãe, né? Que acaba que mãe faz muito também, gente. Assim, a gente, nessa parte do teatro, nessa época do teatro, realmente, assim, a minha mãe, os ensaios eram dia de semana, e aí no final de semana a gente se apresentava. A minha mãe trabalhava todos os dias da semana. Aí, essa amizade, né, que eu falo desse laço que foi estreitado entre elas, foi criada a partir da dança. Elas se conheceram aonde a gente fazia dança. E a partir disso, olha isso, a minha mãe teve um suporte, né, que não foi familiar, foi de uma amiga da dança, né, que a vida dela proporcionou, com que ela faz muito parte de tudo isso. Mas agora voltando, assim, dessa coisa do... quando tem esse recorte que ela volta, né, que ela volta, no caso que ela retorna, pega o sindicato dela... Foi nessa época? Né, foi tudo nessa época. Logo vira estagiária. Como foi essa sensação? Já fazendo a faculdade. Já fazendo a faculdade. Olha, eu falei, filha, você está realizando só com a mamãe. Não tem... E questionava nesse sentido, porque era o que eu queria para a minha vida, assim, né? Então, já que ela escolheu, a gente tem que apoiar. E era aquela correria, e era a faculdade, no começo foi, né, menos aulas e tal, aí já estagiando, e ia para o Imperato, de lá já ia para a faculdade, já ia com a marmita. Então, assim, era tudo super ligado. E a gente... sempre juntas, né? De uma maneira ou de outra, sempre juntas. Quando ela começou a dar aula aqui na escola, eu falei, tá vendo, filha? Olha só, quanto progresso. E se você está lá dando aula, é porque você é capaz e fez tudo para isso. Então, e ela sempre foi muito dedicada. Ela sempre foi muito responsável, assim,
grau máximo. Ela chegava a ser chata. Tanto para o trabalho, tanto para a faculdade. O dia que estava caindo um temporal. Você vai na faculdade hoje não, Marcela. Ai, tem uma história boa hoje, não é de temporal, mas de tiroteio. A gente vive no Rio de Janeiro, né? Aí eu tinha que dar aula no Imperato, ele tava tendo um tiroteio, assim, estratosférico, lá perto de onde a gente mora, minha mãe mora agora, que é minha casa, mora. E teve uma discussão enorme na minha casa, porque simplesmente eu não podia ir trabalhar. Minha mãe e meu pai, simplesmente você não vai, não, eu vou, porque eu tenho, minhas crianças estão esperando no Imperato, não tem como. Não, mas você não vai, tá dando tiroteio, não, vai ter que, pra tudo na vida tem um jeito. E eu fui, óbvio, meu pai me levou, me deixou sozinha, mas eu fui e cheguei lá a tempo. E você se orgulhava dessa responsabilidade toda? Sempre. E ela, não só com o trabalho, com tudo dela, desde novinha, no colégio, no balé. Tinha muitos dias que saía muito cansada da escola, porque já saía da escola 5h30, 6 horas já tinha aula de balé. Sim. Todo dia. Então, tudo. E ela não queria nunca faltar. E a faculdade foi a mesma coisa, o trabalho é a mesma coisa, ela sempre teve um senso de responsabilidade muito, assim, ela se cobrava disso o tempo todo. Mas assim, Isso é reflexo da educação, né? Sem dúvida. Assim, Sim. a gente às vezes já até conversou isso, né? Porque realmente acaba que são particularidades diferentes, né? Tem tudo a ver com a criação que a gente tem. E acaba que essa coisa da responsabilidade, né? A gente vê muito aqui como professora e como aluno na nossa época, da nossa geração, que os nossos pais lidavam com a responsabilidade da dança de uma forma completamente diferente, né? Era de fato uma responsabilidade, sabe? Eu pago essa mensalidade, é um investimento. A minha Sim, mãe sim. falava isso assim, Sim. investimento era a palavra dela, sabe? Não era uma coisa, não estamos jogando meu dinheiro fora. Né? Especial Dia das Mães tem que ter essa frase. E ainda tem outra parte também, né? Que eu ouvi muito isso em casa. Que a gente deu a nossa palavra que estaríamos lá, né? Nossa responsabilidade que a gente estaria lá participando ou de uma aula pública, ou de um festival, ou de uma aula, que seja. Então, eu acho que antigamente isso fazia muito mais sentido na cabeça dos pais. Por isso que a gente tem, talvez, essa fala muito clara na nossa mente. Pra gente, a aula, qualquer tipo de aula, qualquer tipo de coisa que você se predispõe a fazer, é uma responsabilidade. Agora você, a sua visão, quando você se torna profissional da dança, qual foi o sentimento, né? Você estava na faculdade ainda, então você tinha ali as duas profissões andando lado a lado. Como foi essa escolha, né? De não, eu quero caminhar pela dança, eu quero estar com uma arte na minha vida profissional? Então, a minha faculdade sempre foi muito clara para mim. Eu nunca quis fazer faculdade de dança, nunca foi o meu sonho. Eu sempre quis fazer faculdade voltada para algo relacionado à matemática. Sempre falava isso, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, sempre fui muito bem. Então, para mim fazia muito sentido fazer algo que voltasse para isso. Então, eu fui e fiz faculdade de engenharia, de produção. Amei a faculdade, não reprovei nenhuma matéria. Ai, cara, da mãe orgulhosa. Sempre me dei super bem. Eu acredito que é porque era uma coisa que eu tinha facilidade. E a minha ideia sempre foi manter as duas coisas que eu gosto lado a lado. Até como futuramente, né, o emprego. Então eu sempre quis continuar no mundo da arte, não digo nem dança, mas sempre pensei em continuar no mundo da arte e seguir também esse mundo do lado que eu gosto, que é o administrativo, que é a matemática, o financeiro, que é uma coisa que é o controle, é uma coisa que eu adoro. E aqui, Vamos falar pra galera da onde vem esse seu lado? qual dos Administrativo, né? Da arte a gente já entendeu. falar Lado administrativo. do meu pai, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu Porque cresci são duas, desculpa te contar de novo, mas são duas, né, vertentes longe, a arte com o administrativo. completamente. E sempre que as pessoas falam, fiz faculdade de engenharia. Nossa, engenharia? Por quê, minha filha? Você vai bailarina, nada a ver. Aí eu tenho que parar, explicar que uma coisa uniu a outra, porque isso não é comum. Né? Ainda mais você fazer uma faculdade, gostar da faculdade e trabalhar com o que você gosta, é muito difícil. Eu falo isso até para as minhas alunas. É muito difícil.
Então, graças a Deus, aqui eu consegui unir as duas coisas que talvez em lugar nenhum eu conseguisse, porque as portas daqui sempre estiveram muito abertas para mim. Eu fui entrando mesmo, com a cara e com a coragem, fui apresentando meus trabalhos, o que eu sabia fazer de melhor, tanto na área professora, né, quanto na coordenação administrativa, e consegui unir esses dois lados. Então, para mim, eu acho que check de realização, isso, né? exatamente. Porque lá atrás poderia parecer que um estava competindo com o outro, né? Até porque os pais poderiam ser assim, quem é que vai vencer isso daí? Vai ser o tio Eduardo ou vai ser o Tiliane na arte? Então, não foi uma competição de forma nenhuma, você uniu uma coisa a outra e hoje em dia a sua profissão é tanto a arte quanto o administrativo. Sim. Agora vamos lá para 2018, quando vocês dançam juntas no espetáculo da Baleto, na mesma coreografia. Sensações, como foi? Você chorou, tia, nesse dia? Muito. Sabia? Chorei, fiquei com o coração assim, parecia que ele estava batendo aqui no meu ouvido, mas do lado de fora do peito. Porque o nervosismo a gente tenta não deixar tomar conta, certo? Mas na hora ali do vamos ver, de entrar ali, ela era protagonista do espetáculo, e ela teve a cabeça assim, que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ela consegue dançar, ela consegue observar o que está em volta, ela consegue ajustar as coisas. E ela, mãe, você tem que estar aqui, mãe, você tem que estar ali, mãe, você tem que... Sabe? Filha bailarina e coreógrafa durante a apresentação. Então, assim, eu estava feliz naquele momento, eu estava muito feliz e, assim, não tem outra palavra. Felicidade, o coração, assim, estava vindo na boca, mas, assim, eu fiquei muito lisonjeada. Eu até falava assim, olha, Deus pode me chamar hoje, que eu tô legal, já tô feliz, já tô... Tá? Joinha pra mim. Batendo bandeira. A felicidade foi tanto que se acontecesse aquela... Era sentimento de realização. De realização, muito. Bom, já está chegando no final. Você quer dar uma... De agradecimento. Assim, pela dança na vida, né? Porque ela mudou aí na sua... Porque querendo ou não, talvez essa arte não viesse se ela não tivesse vindo tudo isso. Eu acho que é o que eu falo também para as minhas alunas, que eu carrego dela, obviamente, que a gente começa, quando criança, a ser encaminhado, né? Nós somos encaminhados pelos nossos pais. Tanto que ela me encaminhou no mundo da dança porque ela sabia que era uma coisa boa para mim e que se eu gostasse, ok, se eu não gostasse, ok também. Então, eu acho que esse encaminhamento, para mim, não foi uma forçação de barra, que não deve ser. Foi uma coisa completamente natural. Nunca me senti forçada a fazer aula, a seguir na dança, a ser professora. Tanto que eu acho que eu nunca falei sobre ser professora, porque foi uma coisa que realmente aconteceu na vida, assim, foi acontecendo e pum, professora. Então, nada mais justo, né, do que fazer essa homenagem, porque ela 100% está dentro disso. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui com certeza. Ela parece até clichê, né, mas no nosso caso não é. Então, ela é responsável 100% por isso, pela minha carreira, por toda a minha dedicação também, por tudo que eu vivo, por tudo que eu tenho aqui hoje. É isso. Eu vou aproveitar também, porque Tiliane não é minha mãe sangue, mas é a minha mãe, assim. De fato, pego as palavras da Marcela, assim, tanto pra minha mãe, esse recado, tá? Não vou deixar de falar de você. Maravilhosa. A gente sempre comenta isso aqui, que realmente, assim, as nossas mães foram um diferencial absurdo nas nossas vidas, no sentido de liberdade, sabe? Você quer, você faz, você gosta, então vai lá, eu vou investir pra você. Você não gosta disso, tudo bem, fica aqui. Porque foi isso, a gente foi e voltou, eu mais vezes do que Marcela, né, na dança. Então, assim, a gente... E sempre com aquela coisa de, mas tem certeza que você não quer voltar? Não quero voltar, então tudo bem, tá tudo certo. Era muito respeitado e principalmente respeitado o lado da arte. Porque
gente outro dia comentou isso, foi uma conversa que ficou guardada para mim, e eu acho até importante a gente falar isso agora. Que a gente quando se pega pensando, né, em como a gente vê as crianças hoje em dia, os jornadas dos responsáveis, a gente nunca ouviu, nunca mesmo das nossas mães, de que a arte não ia levar a lugar nenhum. Então, assim, isso naturalmente faz com que a gente já não tenha esse gatilho, né? Por mais que quando a gente cresça, a gente tenha um mundo externo para nos dar diversos gatilhos com relação a isso, de que a arte é a mesma coisa que ser gay. Mas ainda assim tem sempre a força ali das nossas mães, né? Então é realmente um agradecimento muito especial. A mãe, o pai, a estrutura familiar faz muito parte disso. Se hoje, né, hoje eu e Marcela, a gente tem a nossa vida, né, fora da casa de vocês, a gente vive isso só com a dança, é com muita força de vocês, assim, sem dúvida. A possibilidade de vocês também, sempre, foi o que a Marcela falou. Nós sempre, tanto eu quanto a Rose, sempre falamos, não assuma o que você não pode fazer. Se assumiu, vai fazer. Tem ensaio, sábado, domingo, feriado, dia santo? Vai. Acabou, assumiu, botou tua cara lá, então vai fazer. Não interessa nem o momento, nem hoje eu tô com dor de barriga. Quantas vezes foram fazer ensaio, tanto de teatro quanto ensaio de balé, porque elas também faziam parte do grupo na escola de dança, então tinha ensaio extra, tinha que dançar em outro lugar, pode estar com cólica, dor de cabeça, não interessa, elas iam, elas foram ensinadas e criadas dessa maneira, porque eu acho que é assim que tem que ser. Dança não é qualquer coisa, a arte ela não é qualquer coisa. Ela vai lá para se divertir, ok, mas é a mesma responsabilidade de você ir para o colégio, estudar o mês todo, ir para o curso de inglês, fazer prova, tirar nota, é a mesma coisa, é a mesma responsabilidade. Mesmo que fosse para elas saírem de casa e ir fazer uma festa infantil, elas trabalhavam com isso também. Elas iam lá para ganhar lá aquela merrequinha, mas elas assumiram aquilo. É verdade. Elas assumiram aquilo e elas iam, e tinha dia que a gente saía, eu e Rose levava para fazer a festa, saía da festa tarde da noite, ainda parava ali no podrão para tomar um lanchinho, porque as bichinhas ficaram o dia inteiro trabalhando, isso com 13, 14, 15, 16 anos até entrarem na faculdade. Então, assim, não é a arte em si, a dança em si, ou o teatro, não é qualquer coisa. Não é para se divertir, está tudo certo. Não, é uma responsabilidade também. Então, o que eu tenho que dizer, como mãe, para as mães, incentive seus filhos, sem cobrar, mas incentive cobrando a responsabilidade. Isso faz diferença também na validação da nossa profissão, né? Talvez se a gente não tivesse tido essa responsabilidade, esse comprometimento, a gente não tivesse tido esse olhar do lado do professor, né? E sem visto como só mais um professor. E não é o caso. Até porque nós temos professores que fizeram parte da nossa vida aí, né, durante anos, até hoje, fazem parte. E ficam marcados também nesse sentido de experiência, de vivência afetiva familiar, né? Porque são muitos anos. Mas aí agora eu fiz uma surpresa. Sem surpresa não sou eu. A Tiriane, ela já tem o check, né? Da mãe Valentiana, o seu de mãe Valentiana. E aí, Tiriane, tem uma caixinha aí, essa caixinha é pra Marcela. É pra mim? Então vamos ver, acho que é. Pra eu te dar. Ai, que fofo! Agora eu que tenho o selo! Ai, que lindo! Mamãe Valentiana, eu queria! Pra quem não sabe, Mamãe copiou! tia Marcela agora. Ai, tem um nenenzinho. Tem um Valentiano aqui! A gente tá muito feliz, muito mesmo. A gente ainda tá na expectativa, né? Quanto tempo, amiga? Fala pra galera. 3 meses. Na semana, porque não vai ser postado agora, né? Você tem aquele recorte. 3 meses. Na semana do dia 12 vai estar com quantas semanas? Ainda vai estar com 3 meses e meio. 3 meses e meio. Mostra pra galera essa barriga. Minha mãe tá. Dá pra ver?
Barriguinha. A Bia tá ali atrás chorando, por que que eu tô vendo? Deixa eu comprar. Não tem preço. Continua assim. E a paixão da minha vida aqui, a segunda, a primeira é Felipe. E já que sou avó, tenho um Mateuzinho. Mas agora aí tá vindo mais Alguém? um nenenzinho que vai ser amado de qualquer jeito. Bom, eu queria agradecer vocês, foi ótimo. Acho que a galera vai gostar muito desse retorno. Comentem aí no nosso YouTube o que vocês querem ver aqui. A gente vai continuar com esse papo além da dança, que é exatamente isso, é a gente conversar por trás da dança, porque tem tanta possibilidade. Comentem aí embaixo o que vocês gostariam de ver, tá? Muito obrigada. Que o Dia das Mães, que eu tenho certeza que esse ano já vai ser totalmente diferente. O ano que vem mais ainda. Com a Bruna, Não, gente, de titia. eu sou família, vocês Ó, entenderam. Bruna já é irmã emprestada, filha emprestada, irmã emprestada, madrinha do casamento. Agora tia também. Tá tudo enrolado, tudo misturado. Não adianta, eu tô na vida delas, entendeu? É assim, quer me tirar? Não vai, tô aqui. Obrigada, gente, de verdade. Beijo, galera!